Voltamos, vamos lá. Pessoal, então, como dito aqui, o veneno tem que ser utilizado como meio insidioso, meio traiçoeiro, sem que a vítima saiba. Tortura com resultado morte, eu tenho dolo de torturar, culposamente perco a mão de forma bizonha, descuidada, e não observo um dever objetivo de cuidado, e mato. Homicídio qualificado pela tortura. Eu quero matar, e o meio que eu utilizo é a tortura, certo? Que a gente vê muitas vezes traficantes em comunidade fazendo isso com policiais. O dolo final dele, a vontade final é matar. E aí qual o meio que ele utiliza? Ele é policial, eu vou causar um sofrimento exagerado nele, vou cortar parte dele, não vou deixar ele morrer por enquanto, vou cortando, e até eu finalizar, ceifar a vida daquele policial. Tranquilo? Você não pode confundir isso, pelo amor de Deus, hein? E aí temos uma quarta hipótese de homicídio qualificado. Matar alguém é reprovável? É. Mas matar alguém, a traição, a emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, é mais reprovável ainda. Então você vai responder por uma pena de 12 a 30 anos, e não a pena do homicídio simples, que é de 6 a 20. Bruno, o que é traição? Traição é a quebra da confiança, certo? Eu tenho uma confiança em você, eu não espero que você pratique um homicídio contra mim e você pratica. Exemplo dado pela doutrina. Um marido ou um namorado que leva a sua companheira, a sua namorada até o motel, para que chegue no motel e execute aquela pessoa, certo? Eu quebro a confiança. Esse é um homicídio praticado mediante traição. Emboscada. O que é emboscada? Emboscada é aquela tocaia. Lembra dos exemplos que a gente mencionou sobre o cara que fica atrás da árvore esperando o desafeto passar para que ele efetue o disparo de arma de fogo? Isso é emboscada. A emboscada pressupõe ocultação, é a tocaia. Então o Marco quer me matar, o Marco vai, espera eu sair do banheiro, fica aqui escondido e efetua o disparo contra mim. Beleza? Dissimulação. Na dissimulação, pessoal, eu escondo a minha real intenção. Eu crio um cenário que a pessoa vá confiar em mim para que eu pratique esse homicídio. Tá? Exemplo, eu gosto de citar exemplo de doutrina porque tem muitas bancas que trazem o exato exemplo do livro. Por mais absurdo que seja, a pessoa se passa por um padre para efetuar, para praticar um homicídio. Da mesma maneira, eu quero praticar um homicídio, certo? Eu, Bruno, tenho anomalias psíquicas e sou estuprador, certo? Eu encontro uma pessoa e finjo que vou dar uma carona para ela, certo? Eu vejo uma pessoa no meio da estrada, falo, não, beleza, vou te dar uma carona, entra aí no carro. Só que como meu dolo, estuprar e matar. Eu estou dissimulando, eu crio um cenário de bondade, um cenário tranquilo, que a pessoa não vai esperar, certo? E a partir desse momento, o que eu faço? Eu surpreendo. Todas essas qualificadoras, todas essas circunstâncias, se você pensar, traição, emboscada, mediante simulação, são questões que você surpreende a vítima. E aí entra a hipótese final, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A interpretação analógica. Se eu pratico uma conduta que, na verdade, eu impossibilito daquela pessoa se defender, eu pratico um homicídio qualificado. Me veio na memória agora, nem está na aula, que é importante a gente mencionar o seguinte. A idade, por si só, é um recurso que impossibilita a defesa do ofendido? Por exemplo, uma criança de 3 anos, eu mato essa criança. Eu, Bruno, vou responder por homicídio qualificado por ela não ter possibilidade de defesa? Quase toda a doutrina, quase toda a jurisprudência diz que a idade por si só não é um recurso que impossibilita a defesa da vítima. Por quê? Eu preciso de um recurso. O que é um recurso? Recurso é um mecanismo, é aquilo que eu utilizo, certo? A idade da vítima é uma característica dela. Então a idade por si só, uma criança de ter idade, uma criança que não tem possibilidade de defesa, por si só não vai caracterizar, não vai qualificar o meu homicídio. Beleza, pessoal? Quinta hipótese. Homicídio praticado
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então vamos lá, matar alguém é reprovável, mas matar alguém para assegurar a execução, para assegurar a impunidade, para assegurar a ocultação ou a vantagem de outro crime, é mais reprovável ainda. Bruno, dá um exemplo? Claro, vamos lá. Se eu mato alguém para assegurar a execução, como é que seria isso? Vamos supor que eu tenho uma loucura por uma determinada atriz. Fala o nome de uma atriz muito bonita aí, Marco. Tua esposa vai brigar contigo não, né? Ih, Marco é solteiro, tá na pista. Rapaziada, o Marco não lembra de ninguém. Vou lembrar ontem estava Isis Valverde. Vamos supor que o Marco é apaixonado pela Isis Valverde. Luana Piovani. Rapaz, eu tinha um professor na faculdade que ele era fascinado pela Luana Piovani. E todos os exemplos de aula dele era Luaninha. Assim, foram acho que 2 períodos com ele. O cara, sabe aquele cara meio não teve infância, meio bobo assim, sabe? Que estudou demais, bem nerdzão mesmo. E tu vê que era um amor platônico. A prova dele era Luaninha. Luaninha, aconteceu isso, fulano. Era direito internacional. E aí ele trazia os exemplos, e era sempre a Luana Piovani, por causa da... Exemplo Luaninha, por causa da Luana Piovani. Mas... Então, vamos lá, Marco. O Marco, brincadeira, tá, pessoal? Exemplo de aula só. Marco não tem esse tipo de comportamento. Mas o Marco é apaixonado pela Luana Piovani, um amor platônico. E ele não consegue se segurar. E aí o que acontece? Ele vê a Luana Piovani e fala, eu preciso dessa mulher, eu quero essa mulher. E aí transtornado pelo aquele amor, tomado por aquilo, o que ele faz? Ele mata o segurança da Luana Piovani para praticar um estupro contra a Luana Piovani. Pessoal, é brincadeira, é exemplo de prova. Isso não era nem para ter usado esse exemplo, porque depois o pessoal corta, online é complicado demais. O pessoal corta e está falando... Professor fala que dono do curso é estuprador. É assim que funciona, daqui a pouco está na mídia. Mas enfim, se uma pessoa que não é o Marco, vamos lá, mata o segurança para praticar um estupro, eu estou praticando um homicídio para assegurar a execução de um outro crime. Da mesma maneira, se eu pratico um homicídio para assegurar a ocultação do crime, de um crime anterior, eu também qualifico. Bruno, como assim? Para assegurar a execução, eu pratico crime para assegurar um crime, pratico homicídio para assegurar um crime futuro. A ocultação é um crime pretérito. Vamos supor que o Marco é a única testemunha de um crime que eu pratiquei. Eu furtei uma cadeira dessa sala de aula, o Marco viu, ele é a única testemunha. Eu mato o Marco para assegurar a ocultação do meu furto, porque se ele não estivesse aqui, se ele morrer, ninguém vai saber. Da mesma maneira, para assegurar a impunidade, ou seja, todo mundo sabe que o crime aconteceu, mas não sabe quem é o autor. Só tem uma testemunha que sabe quem é o autor. Eu pratico um homicídio para assegurar a impunidade desse crime, para que ninguém saiba que eu sou o autor do crime. Beleza? Essa é a qualificadora, quinta qualificadora do homicídio, pessoal. E aí nós vamos entrar num tema da moda. Sempre atual, legislação foi em 2015, mas continua atual, com essa situação de quarentena. A situação de violência doméstica tem aumentado bastante, tá? Então é um tema que a chance é absurda de cair. Caiu na última prova da Polícia Civil do Espírito Santo, a Lei Maria da Penha, e eu não deixaria de estudar essa qualificadora e nem a Lei 11.340 é primordial. Vocês estão muito bem amparados com o Diego. Feminicídio, pessoal. E aí o feminicídio, praticamente, parece que é simples, mas não é. Diz o seguinte, se eu pratico um homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, eu incido na qualificadora do feminicídio. A pena vai ser de 12 a 30 anos. Aí o Marcos já está me olhando aqui perguntando o seguinte, mas o que é praticar um homicídio contra a mulher por razões de sexo feminino? O que é isso, Bruno?
Calma. Vou trazer mais algumas polêmicas antes. Qual é o sujeito ativo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, então, pode ser homem, mulher, criança, adolescente, qualquer pessoa. A gente trata de crime comum, tá? É um crime comum porque qualquer pessoa pode praticar o feminicídio. Sujeito passivo, mulher. E aí entra muita discussão no direito, Marco, muita. A primeira, uma mulher que tem um relacionamento homossexual, uma mulher e uma mulher. E uma mulher mata a outra. Há a qualificadora do feminicídio? É possível? Tranquilo, é. Mas aí começa a complicar. E o travesti? E o transexual que realizou cirurgia de redesignação sexual e se tornou mulher? Alterou o seu registro civil. Pessoal, seguinte, não tem um consenso, tá? Como a gente está tratando de uma prova para inspetor de polícia civil, não é uma prova discursiva, não é uma prova oral, eu vou te trazer mais ou menos as duas posições e você guarda na manga. O que vai acontecer? Na prova, ou o examinador vai adotar uma ou outra. Ele não vai botar as duas em contradição, porque ele vai anular aquela questão. Então, por exemplo, com relação ao transexual, a doutrina mais moderna, a doutrina de vanguarda, a doutrina contemporânea, e toda a jurisprudência é no sentido da ampliação do conceito de mulher, tá? Para que possa abranger o travesti, o transexual, todo aquele que por causa de gênero se sente na condição de mulher. Eu não estou perguntando se você concorda ou você discorda. Eu preciso que você entenda. Tá? Teve uma recente jurisprudência do STJ dizendo o seguinte: a pessoa que se sente mulher, que é do gênero mulher, mas que não realizou cirurgia de redesignação sexual, pode ter a alteração do seu nome, pode ter alteração do seu sexo, mesmo sem essa cirurgia. Então, olha o contexto que a gente está vivendo. É um contexto de vanguarda, um contexto contemporâneo, um contexto que não é conservador. O que eu acho que pode cair na prova é que, na verdade, você vai aplicar para o travesti, que você vai aplicar para o transexual, pelo contexto normativo. Bruno, há decisões nesse sentido? Não vi. Não vi, conversei com... Ontem mesmo eu entrei em contato com um amigo meu que é promotor de justiça, um amigo meu que é defensor. Ninguém falou que tinha decisão nesse sentido, não. Porém, o contexto é favorável à aplicação, beleza? Então, uma primeira corrente vai dizer que eu não aplico essa qualificadora do feminicídio para o travesti e para o transexual, por exemplo. E uma segunda corrente vai falar, não, é perfeitamente aplicável. Eu não vou te dar o substrato dessa situação, porque eu acho que vai fugir um pouco do âmbito da nossa aula. Mas eu preciso que você entenda que é controvertido e o contexto atual é de ampliação do conceito de mulher. Beleza, pessoal? Vamos lá. Só que é importante que você entenda o seguinte. Ah, Bruno, então quer dizer que se eu entender que o travesti não está no conceito de mulher, não vai ser qualificado um homicídio na circunstância de feminicídio, para essa doutrina? Não. Porém, pode ser qualificado da mesma forma. Se eu mato um travesti porque ele é travesti, eu tenho um homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo motivo fútil. Isso, na verdade, é discussão doutrinária e muito mais política criminal. É muito mais a ideia de você chegar e falar o seguinte, olha só, eu tenho uma proteção para a mulher, tá? Porque o feminicídio, e aí essa que a doutrina fala, sempre foi qualificado, sempre foi motivo torpe, sempre foi motivo fútil. Eu não precisava, teoricamente, dessa qualificadora para enquadrar no feminicídio. Eu poderia aplicar as qualificadoras anteriores. Beleza, pessoal? E aí, uma pergunta. Homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Bruno, o que é sexo feminino? Que cargas d'água é isso? Artigo 2º, parágrafo 2º A do artigo 121 traz pra gente o conceito. Pessoal, lá de trás, o conhecimento é acumulativo. Aqui a gente está tratando de uma norma penal não incriminadora explicativa. Lembra das nossas classificações? Norma penal incriminadora, norma penal que traz um crime, impõe uma sanção. Norma penal não incriminadora, uma norma que não traz um crime.
uma norma que explica um conceito ou uma norma que permite determinado comportamento. Aqui a gente tem uma norma não incriminadora explicativa. Eu estou explicando, evidenciando, elucidando, aclarando o conceito de feminicídio. E vamos lá. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve inciso 1, violência doméstica e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí o Marcos já está me perguntando, Bruno, não estou entendendo nada. Continua vago. Você fala para mim que há um homicídio em razão da condição de sexo feminino por violência doméstica e familiar contra a mulher? Mas o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? A gente vai aplicar o nosso conceito lá da Lei Maria da Penha, que vocês vão ter aula com o Diego, não sei se já tiveram. Artigo 5º diz o que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Existem 3 hipóteses, eu não vou entrar muito nesse tema, porque isso aí é matéria do nosso colega, e ele com certeza sabe mais que eu esse tema, e ele que vai explicar melhor para vocês. Mas o artigo 5º explica o que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá lá, ó, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, patrimonial. Inciso 1º, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. Então, se eu tenho uma unidade doméstica, certo? E há uma morte em virtude de uma violência doméstica e familiar contra a mulher, há a incidência da qualificadora do feminicídio. Inciso 2º, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então a gente pode falar também de feminicídio entre irmãos, o irmão que mata a irmã, certo? No âmbito da família. Inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Pessoal, isso cai em prova direto, o Diego vai falar com vocês. Vai falar que a Lei Maria da Penha só se aplica se houver coabitação. Está aqui, ó, claro. Entre namorados, se houver uma relação íntima de afeto, eu aplico a Lei Maria da Penha. O que eu preciso, tá? Uma relação íntima de afeto e que tenha uma convivência, mas não é convivência de coabitação, convivência de estar juntos por bastante tempo. E lá atrás o seguinte, com quem conviva ou tenha convivido, tá? Então, pessoal, vamos supor que o marido separou da mulher, só que ele não aceita o relacionamento. E há 15 anos ele vem perturbando ela. Se na prova disser para você que, mesmo 15 anos depois do relacionamento, ele matou a mulher em virtude da relação que ele teve com ela, a gente está falando de Lei Maria da Penha, a gente está falando do inciso 5º, inciso 3º, tá? Então a gente vai aplicar a qualificadora do crime de homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O que é condição de sexo feminino? Inciso 1º, violência doméstica e familiar contra a mulher. E o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Está no artigo 5º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Beleza, pessoal? Inciso 2º. Considera-se razão de condição de sexo feminino para qualificar o crime de homicídio o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Então, o que o legislador está dizendo aqui? Eu pratico o homicídio porque eu acho que a condição de mulher é inferior. Porque qual é o contexto? Vamos analisar o contexto da Lei Maria da Penha, tá? A Lei Maria da Penha, Marco, ela é editada no seguinte cenário. Nós temos uma sociedade historicamente machista, certo? Isso é incontestável, independente de gostarmos ou não da situação. A mulher não podia votar. A mulher, por muito tempo, foi subjugada a relativamente incapaz, etc. e tal. Então a mulher estava sob a asa do homem, né? Então a gente tem historicamente, num contexto normativo da sociedade, uma mulher inferiorizada. E por muito tempo isso acontece hoje em dia, até hoje. Por muito tempo isso vem acontecendo. Então existem pessoas, não estou dizendo que é o meu caso, que é o caso do Marco, que ainda acreditam que a mulher é inferior. Que a mulher não pode ter acesso ao cargo de alto escalão, que o cara não pode ser subordinado a uma mulher. Então esse é o contexto do feminicídio. E esse é o inciso 2º.
eu mato uma mulher por menosprezo à condição de mulher, por discriminação à condição de mulher. E qual o exemplo que eu vou te dar aqui? Imagina que há uma competição entre um homem e uma mulher, certo? Para uma promoção. E aí a mulher é promovida. E o homem fica. E ele olha aquela situação, fica inconformado, porque para ele a mulher não pode estar acima dele, a mulher não estaria capacitada para a função, e muito menos para que esteja hierarquicamente acima dele, e ele mata a mulher em razão disso. Feminicídio. Então, pessoal, muito claro uma pegadinha na sua prova dizendo o seguinte, o feminicídio só se aplica nos casos de Lei Maria da Penha. Não. A Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher, é uma hipótese de feminicídio, tá? Se eu praticar um homicídio em virtude da mulher ser mulher, por menosprezo à condição de mulher, eu também vou incidir nessa qualificadora. Beleza? Pessoal, aqui tem uma coisa controversa que foi decidida em 2018, que muita gente não concorda, mas é a posição do STJ que você vai adotar. O que acontece? Eu achei que eu tivesse falado isso lá atrás, mas não falei, eu troquei o slide e joguei lá para frente. As qualificadoras, as circunstâncias que qualificam o crime, podem ser objetivas ou subjetivas. Traz para o português. O que é objetivo? O que é subjetivo? Tá? Objetivo são circunstâncias que estão ao redor do crime que eu consigo olhar e constatar a maneira de execução, o meio de execução. Se eu pratico um homicídio por asfixia, é uma circunstância objetiva, não é uma qualificadora objetiva? Agora, uma qualificadora subjetiva está ligada aos motivos do crime, ao estado de ânimo do agente. Se eu pratico um crime, certo, por motivo fútil, é uma qualificadora subjetiva. É uma qualificadora referente ao estado de pensamento do agente. Beleza? Qualificadora objetiva, meios de execução, maneiras de execução. Qualificadoras subjetivas, motivos do crime. Tranquilo? Essa qualificadora do feminicídio para o Superior Tribunal de Justiça é objetiva. Isso implica em muitas coisas que nós vamos estudar daqui a pouquinho, mas eu preciso que você saiba que o STJ está lá em negrito, ó. Porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Beleza? E por que chegou essa decisão STJ? Eu vou aproveitar para falar de mais um princípio que não mencionamos, que foi aquela ideia de eu ir mencionando as coisas aos poucos, tá? Teve uma certa pessoa que foi denunciada pelo Ministério Público por duas qualificadoras. Pela qualificadora do feminicídio, por ter praticado o crime no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, e por motivo torpe. E aí o que a defesa fez? Invocou o princípio do nebis in idem. Bruno, o que é isso? Pessoal, no direito penal, no processo penal, nós temos diversas garantias para o cidadão. Imagina se o Marco pudesse ser responsabilizado 2 vezes pelo mesmo crime. Isso é possível? Obviamente que não. E é isso que vem do princípio nebis in idem. Eu não posso responsabilizar a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato criminoso. Eu não posso punir o agente 2 vezes pelo mesmo fato. E é um pouco mais amplo. Eu não posso investigar 2 vezes pelo mesmo fato, eu não posso processar 2 vezes pelo mesmo fato, eu não posso condenar 2 vezes pelo mesmo fato, e eu não posso executar a pena 2 vezes pelo mesmo fato. É uma garantia do cidadão. Você cometeu o crime uma vez, você vai ser condenado uma vez. Imagina se toda hora você fosse condenado pelo mesmo crime. Isso não existe, certo? Só que isso é um pouquinho mais amplo. O que a defesa chegou e fez? Falou o seguinte, olha,
O meu cliente está sendo responsabilizado por duas qualificadoras referente ao mesmo fato. O feminicídio é uma espécie de motivo torpe. Então ele está sendo responsabilizado pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe, qualificadora de ordem subjetiva, e o feminicídio, que é uma qualificadora também de ordem subjetiva. Isso não pode. Foi isso que a defesa chegou e falou. Eu não posso responsabilizar o meu agente duas vezes por um fato só. O motivo dele foi um só. Então ele não pode responder por duas qualificadoras. O que o STJ falou? Negativo. O motivo torpe é qualificadora de ordem subjetiva, estado de pensamento do agente, certo? A intenção do agente, motivo do agente. E o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Eu olho, se foi aquele contexto de violência doméstica e familiar, eu vou aplicar o feminicídio. Eu não preciso que você entenda toda essa discussão. Eu estou mencionando aqui para que vocês entendam o princípio do nebis in idem, que é preciso que você entenda que é a cara da banca de vocês, tá? Não é possível o agente ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato. E mais que isso, que saiba que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva. Eu poderia chegar aqui e simplesmente mencionar para vocês, mas se eu explicar o contexto, vocês absorvem de maneira melhor, tá? Mas não precisa se abismar e tentar gravar e decorar, que isso não vai cair na tua prova, não é a cara da banca perguntar isso, de o motivo torpe junto com feminicídio é possível, não é muito a cara da banca de vocês não, tá? Eu preciso só que você entenda que o feminicídio é qualificador de ordem objetiva, esse é o primeiro ponto, tá? E que o princípio nebis in idem veda que a pessoa seja responsabilizada duas vezes pelo mesmo fato. Vamos lá. Próxima qualificadora. Se o homicídio é cometido... Pessoal, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que vocês não podem deixar de estudar e conhecer, é essa qualificadora aí. E aí entra a malandragem do concurseiro. Tá? A gente está falando de um homicídio qualificado em virtude de ser praticado contra agente de segurança pública. Você está fazendo prova para quê? Qual é a chance disso cair na prova de vocês? Marco respondeu, 100%. Então, essa qualificadora aqui, irmão, não tem jeito. Tem que estar na massa do teu sangue. É da mesma maneira, com certeza o Fred falou isso para vocês. Artigo 144 da Constituição da República. Eu não sou professor de direito constitucional. Meu irmão, artigo 144. Rol das instituições de segurança pública. É o artigo que trata da segurança pública. Cara, toda a prova de delegado tinha uma questão daquilo. E eu não errava, porque eu sabia que ia cair. E tinha gente, eu confundi A com B. Porra, irmão, tu tem que ler aquela porra 30 vezes, tu não pode errar. Qual é o teu cargo? Delegado. Você tá onde? Na segurança pública. Como é que você não vai saber esse artigo? Malandragem. Vocês têm que ter malandragem de prova. E aqui entra isso. Homicídio qualificado pela circunstância de um agente. Vamos lá, inciso 7º. Eu acho que não é 7º. É 7º? Não tenho certeza, não sei se eu botei errado. Não, mas eu acho que eu botei errado, não tenho certeza. Vou voltar aqui. Ó. Não, tá certo. Vamos lá. Homicídio praticado contra a autoridade ou agente escrito no 142 e 144 da Constituição Federal. Integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Pessoal, isso aqui foi um lobby do pessoal de segurança pública, também é crítica da doutrina. Por quê? Presta atenção. É um homicídio qualificado pela pessoa ser policial. Porra, se eu estou matando uma pessoa por ela ser policial, isso por si só já é um motivo torpe. Só que eu preciso que as pessoas vejam, o leigo veja, que eu tenho uma qualificadora. Olha aqui, Marco, aqui eu responsabilizo aquele cara que matou o policial. Aí a pessoa olha e fala, agora os caras estão punindo. Mentira, sempre puniu. Mas a política criminal, eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou etiquetando um novo crime, digamos assim, para que os caras estão
punindo agora, mas mentira, já estava punindo. Só que há um efeito extrajurídico para a sociedade disso. Mas, enfim, isso aí é discussão boba que não era para eu estar falando aqui na aula de vocês. Sujeito ativo, pessoal, qualquer um, crime comum. Qual o sujeito passivo? Primeiro, membro das Forças Armadas. Artigo 142 da Constituição da República. Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, se eu mato um agente, certo, do Exército, da Marinha ou Aeronáutica, no exercício da função ou em razão da função, você vai responder por homicídio qualificado desse inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Inciso 2º, todos os integrantes do artigo 144 da Constituição da República. Meu irmão, vocês não podem esquecer. PF, PRF, Polícia Ferroviária Federal. Aí o Marco me olha, sabia que ele me olha, antes de eu falar eu já falei. Polícia Ferroviária Federal, é por isso que é na tua prova. Você não lê a Constituição, tá lá dizendo que a Polícia Ferroviária Federal, que é algo que não existe, mas a gente tem alguns integrantes espalhados, lotados em alguns determinados órgãos, mas está lá no 144 da Constituição, que é de 88, e sempre existiu. Aliás, existia e a gente vem extinguindo. Então a Polícia Ferroviária Federal é um órgão da segurança pública. E aí o Marco, que é dentista e nunca viu isso, vai fazer a prova sem estudar no MCA, o que ele vai fazer? Ele vai lá, não, isso aqui não é. Vai errar. Da mesma maneira, pessoal. E aí, enfim, PF, PRF, Polícia Civil, Bombeiro, etc e tal. Outra pegadinha. Guarda Municipal. Está no 144 da Constituição. Embora tenha lá a especificidade de proteger os bens, serviços e interesses do município, se eu mato um guarda municipal durante a função ou em razão da função, vai ser homicídio qualificado. Por que eu destaquei? Porque você, desavisado, vai olhar e falar, não, isso aqui é para polícia, proteger a polícia. E aí entra aquele preconceito. Vocês não sabem, é porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem a mania de menosprezar a guarda municipal. Mas tem muito estado que tem guarda municipal armado, que os caras prendem demais. Eu até me assustei. Eu fui delegado no Mato Grosso do Sul, pô, na minha cidade não tinha, mas o pessoal de Dourado, os caras trocavam tiro, matavam, polícia. Campo Grande, mesma coisa. Com a estrutura muitas das vezes melhor que da polícia, que o município às vezes tem muito dinheiro, né? Então, guarda municipal é integrante do rol de segurança pública, está lá no 144, inciso 8º, tá? Não está no caput. Tem uma discussão, mas para a tua prova, você vai entender que é integrante para fins da qualificadora. Existe o artigo 144, inciso 10, parágrafo 10 da Constituição, que fala sobre os responsáveis pela segurança viária. E aí você também vai ser confuso. Marco, tu consegue abrir para mim aí, o 144? Não? Ah, tá. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, artigo 144. Para você não dar mole, pessoal. Vamos lá. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Eu não estava prevendo falar isso em aula. E a gente inventa na hora, então a gente vai ter que correr atrás. Mas, pessoal, basicamente é o seguinte. Da mesma maneira, o artigo 144, lá no parágrafo 10, desculpa, menciona o pessoal que trabalha com a segurança viária. E aí você vai falar que se o agente mata uma pessoa que é de segurança viária, responsável pela segurança viária, ele não vai responder pela série qualificadora. Porém, a doutrina diz que sim, porque está lá no 144. Olha só, parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, blá, blá, blá. Compete os estados, o Distrito Federal, os municípios, blá, blá. Enfim, é mencionado. Então, um agente que trabalha na segurança do trânsito, na segurança viária, também pode ser vítima desse crime. Beleza, pessoal? Então, o Marco vai fazer a prova com vocês, não vai errar. Ele não vai esquecer que a guarda municipal é diferente. Toda vez que tiver alguma coisa diferente, pessoal, vocês não podem dar mole. Presta atenção. Guarda para você que isso é clássico de prova, porque se é incomum, a chance de cair na tua prova e todo mundo errar é grande. Se eu menciono que um cara de segurança viária foi morto em virtude de ser da segurança viária, todo mundo vai falar, porra, segurança viária, o cara é polícia. Não. Incide nessa qualificadora. Força Nacional de Segurança, da mesma maneira. E mais que isso, pessoal, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau de alguma dessas pessoas listadas nesse rol. Porque
pode acontecer, já aconteceu lamentavelmente inúmeras vezes, da esposa de um policial, do marido de uma policial, de um filho de um policial, ser morto em razão de ser filho de um policial. Tem um grande amigo meu, que é filho de um delegado de polícia, que eu não vou entrar em detalhes sobre a função do cara, mas é um cara bem atuante, e que chegou a ser ameaçado. Graças a Deus a situação já passou, esse meu amigo já não está mais nesse furacão todo, mas vamos supor que houvesse a morte do filho de um delegado de polícia, porque ele estava combatendo o tráfico, o homicídio, a lava-jato, seja lá o que for. É um homicídio qualificado pelo inciso 7º. Porque eu estou matando um parente até o 3º grau de uma pessoa em razão dele ser parente. Veja bem, é importante que você entenda. Não é pelo simples fato de ser filho do policial que ele vai morrer e vai responder, e o agente vai responder. Não, eu tenho que matar porque ele é filho do policial. A qualificadora é para reprovabilidade, tá? De eu querer praticar um crime contra a vida de uma pessoa que integra o rol de segurança pública ou é membro do Exército, Marinha e Aeronáutica. Beleza, pessoal? Isso é até o 3º grau. Eu não sei muito de direito civil, tá? Não é minha praia. Não gosto dessas submatérias. Isso é brincadeira, tá, pessoal? Pessoal de aula, o direito penal tem guerra com o direito civil, então não é arrogância, não. O pessoal do direito civil fala que o direito penal não serve para nada e a gente fala que ele não serve para nada. Porque ele realmente não serve. É uma ciência sem graça, não tem lógica, não tem graça nenhuma. Direito penal é muito mais interessante de ficar vendo o tempo todo aqui, ó, Covid e tal, enfim. Vamos lá. De vez em quando eu dou umas loucuras. O que é 3º grau? Isso é conceito de direito civil, pessoal. Isso vai até o tio, o sobrinho, tá? Aqui eu listei o rol de pessoas que estão abrangidas pela essa qualificadora, porque vocês não têm direito civil nessa prova. Mas abrange o pai, a mãe, o avô, o filho, o neto, o bisavô, o bisneto, tio, sobrinho e irmão. Tá? Então, se cair lá primo na tua prova, não veja uma pegadinha dessa covarde, porque a banca de vocês, nesse ponto, não destoa muito da lei. Vocês sabem que primo não incide nessa qualificadora. Beleza? E aí entra a observação que eu falei em vermelho. Sempre que eu falo, pessoal, no meu slide, se tiver alguma coisa em vermelho, em negrito, sublinhado, prestem atenção. Não basta que o agente esteja no rol do 142, do 144. É importante que você entenda que tem que haver o exercício da função. Ah, pessoal, faltou uma coisa a mencionar aqui, tá? Sistema prisional. Agora, Polícia Penal, emenda constitucional do ano passado, 2019. Os membros do sistema de segurança prisional, tá, são integrantes do rol de 144 e está expresso ali. Então, se você mata um agente penitenciário, hoje chamado de policial penal, por ter encontrado ele na rua, visto, lembrado, e quando você foi preso, ele era um agente prisional, você vai responder por essa qualificadora também. Então é importante, estava lá em vermelho, é importante que você mate a pessoa que esteja no exercício da função, e aí é tranquilo, policial fardado, ou em razão da função. É reprovável porque eu estou matando por ele ser. Se eu sair aqui, tem uma discussão, a pessoa olha para mim e me mata, ele não me matou porque eu sou delegado de polícia. Ele me matou porque ele teve um desaforo comigo. Ele não vai responder por essa qualificadora. No exercício da função, em decorrência dela ou em razão da condição. E aí entra uma pergunta, é bom que o Marco está aqui, que a gente trata de exemplo clássico. Marco, policial militar aposentado. Bruno, essa qualificadora incide policial militar aposentado? Em regra, não. Só você ler. No exercício da função ou em decorrência dela. O Marco não está na ativa. Ele não está no exercício da função. Porém, se uma pessoa vai e mata o Marco por ele ser policial militar aposentado, vamos supor que a pessoa, Marco, Deus me livre e guarde, vou até trocar um exemplo, um policial militar aposentado sai daqui, anda armado, com a sua carteira, é identificado num assalto e executam esse policial militar aposentado. Houve a morte em razão da condição, certo? Em decorrência da condição dele ser policial militar.
Então, nesse caso específico, vai incidir da mesma maneira. Beleza, pessoal? Questãozinha boba da prova de vocês, a OCP. No tocante aos crimes contra a vida, olha, Marco, olha a covardia da banca, olha o que eles fazem, tá? 90% da prova, Marco, é tranquila. 90% da prova é tranquila, nossos alunos aí vão tirar de letra. Eu até falei no início da aula, eu vi 13 questões de parte geral, 12 eu mencionei na aula, e uma eu não mencionei porque não deu tempo, mas eu falei que era um tema que tinha que ser estudado. E tranquilo, assim, quem assistiu a aula ia acertar todas sem dificuldade. Meus amigos que assistiram falaram, que viram a prova, falaram, não tive dificuldade nenhuma. Só que o que vai destoar, e aí o cara fala assim, porra, é tranquilo, não vou estudar, tô acertando. O que vai destoar é essa questão aqui. Olha a covardia da prova, Marco, você que acabou de assistir a aula. No tocante aos crimes contra a vida, é circunstância qualificadora do crime. Aí você, depois de ter estudado todas as matérias, você tem que saber qual é o tipo de qualificadora. Porque, por exemplo, existem crimes que se você praticar contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, é uma qualificadora. Não é o caso do homicídio, nem o caso de nenhum crime contra a vida. Mas aí ele mistura os conceitos. Você pega lá, o estupro praticado contra o filho. Há uma circunstância mais reprovável que o legislador aumenta a pena. Não sei se aumenta a pena ou é qualificadora, acho que é qualificadora. Aí o cara estuda, porra, eu estudei isso aí, cara, acho que tem alguma coisa de ascendente, ele erra. Essa até é mais tranquila, a outra é pior. A reincidência, pessoal, não é uma circunstância qualificadora de crime, é uma agravante, que é relevantíssimo, vocês precisam estudar. Tá? Caiu na prova de vocês. Eu vou tentar correr o máximo com a matéria para o final do curso dar uma pincelada em reincidência, mas não é uma qualificadora. Acabamos de estudar. Crime cometido contra a mulher por razão da condição de sexo feminino. Qualificadora do crime de homicídio, esse é o gabarito. A linha C, o abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ao ofício, ministério ou profissão. Não tem nada a ver com crime contra a vida. Só que existem algumas circunstâncias em outros crimes que mencionam. Aí o cara te enrola. A linha D, cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Em nenhum crime contra a vida também existe essa qualificadora. E estado de embriaguez pré-ordenada menos ainda. Eu até confundi a questão, essa é até tranquila, não é tão covarde não. Embriaguez pré-ordenada, nós estudamos, é uma circunstância agravante, pessoal. Então, essa aqui é até boa, tranquila. São 4 hipóteses absurdas e uma razoável, né? Confundi, Marco, não é essa que é covarde não. É a próxima, lá na frente. E aí, pessoal, você se depara com essa questão e você desespera, porque você fala, porra, no tocante aos crimes contra a vida. Crime contra a vida eu sei que é homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio e aborto. Porra, eu não lembro de todos. Não lembro se o aborto tem essa... Porque você pensa, cara, aborto, pode não ser, tem infanticídio, tem... Esses crimes, por exemplo, induzimento ao suicídio, ninguém estuda. Então, será que no induzimento ao suicídio tem qualificadora porque é contra ascendente, descendente ou irmão? O cara fica confuso. Mas nesse caso aqui, como é feminicídio, a questão boba dá pra gente ir. Enfim, enrolei demais. Vamos lá. Próxima pergunta, pessoal. Homicídio qualificado privilegiado. Marco, pergunta. Vou te perguntar. Lembra do homicídio privilegiado que a gente estudou? Homicídio privilegiado, crime cometido... Acho que você não estava aqui já. Relevante valor moral, relevante valor social e sob o domínio de violenta emoção logo após justa provocação da vítima. É um homicídio menos reprovável, certo? Pelo fato do agente ter praticado o crime, aquele exemplo que a gente falou da traição, 28 facadas. Né? É possível que eu pegue esse homicídio privilegiado, que tem uma causa de diminuição de pena, e também faço o agente responder por uma qualificadora? É compatível? Sim ou não? Depende se o traidor for policial, mas ele não está na função dele. Não, olha só. O Marco falou... Com relação ao policial, a gente está falando da vítima. Depois, no intervalo, falta 15 minutos a gente conversa. Vou te explicar. Mas, o que é importante, Marco? Preste atenção nisso aqui, olha só. O relevante valor moral, o relevante valor social, o domínio de violenta emoção, é uma circunstância subjetiva, que está ligada ao estado de ânimo do agente, está ligada ao psicológico do agente.
É só você raciocinar. Eu posso matar sob o domínio de violenta emoção, logo após justa provocação da vítima, com um meio cruel? Posso. Você mesmo respondeu. Eu posso olhar a minha esposa me traindo, certo? E querer que ela sofra de forma exagerada por causa disso. Eu posso matar mediante asfixia? Eu matei o estuprador da minha filha, mas eu asfixiei ele. Posso. Eu posso tacar fogo no estuprador da minha filha? Posso. E o motivo não vai ser o estupro da minha filha? Vai. Então o que você tem que entender? É possível homicídio qualificado privilegiado? Sim. Porém, depende, como o Marco falou. Se a qualificadora for de ordem objetiva, ou seja, o meio de execução. Se eu matei o cara afogado, mas foi sob o domínio de violenta emoção, logo após a justa provocação da vítima, eu tenho um homicídio qualificado e privilegiado. Eu tenho um motivo, que é, entre aspas, nobre, e um meio de execução reprovável. É compatível. Tá entendendo? Agora, o que eu não posso fazer é utilizar uma qualificadora subjetiva. Você consegue me dar um exemplo de um homicídio por relevante valor moral, que ao mesmo tempo é fútil? Não bate. Sob o domínio de violenta emoção, logo após justa provocação da vítima. O exemplo da traição. É compatível falar que é fútil? Respondendo, pessoal, é possível homicídio qualificado privilegiado? Sim. Desde que as qualificadoras sejam de ordem objetiva, ou seja, desde que ele utilize uma maneira de execução mais reprovável. Entenderam? Qualificadora de ordem objetiva é referente aos meios de execução do agente. A qualificadora subjetiva é o motivo do agente. É incompatível, tá ali, ó. Não pode ser qualificado um homicídio qualificado pelo torpe e ao mesmo tempo ser relevante o valor moral. Ou o motivo é torpe ou é relevante o valor moral. Então, o homicídio qualificado privilegiado é possível desde que os meios de execução que ele utilize sejam mais reprováveis. Então ele vai incidir a qualificadora, mas também ele vai receber a causa de diminuição de pena. Foi, Marco? Rapaziada, se o Marco entendeu, o cara é dentista, não assistiu uma aula minha, eu não aceito que vocês fiquem com dúvida. Pelo amor de Deus, hein? E aí, entra uma coisa que o Marco não vai lembrar, porque ele não assistiu as outras aulas, mas você tem a obrigação de lembrar. Bruno, como assim o cara vai homicídio qualificado privilegiado? Eu vou escrever de novo, é a única coisa que eu escrevo no quadro. Marco, a pena tem 3 fases para aplicação. 3 fases. Sistema trifásico de aplicação de pena. Então, quando chega um caso para o juiz que ele vai condenar, ele tem que passar por 3 fases. Na primeira fase, ele deve estar rindo, que é a única coisa que eu escrevo no quadro. Ele pega a escala penal. Homicídio simples, 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, 12 a 30. Então, vamos supor que a gente tem um homicídio qualificado, sim. Como no caso do asfixia. O pai matou o estuprador da filha mediante asfixia. Na primeira fase, eu tenho a pena de 12 a 30 anos, a escala penal. Aí o juiz olha as circunstâncias, analisa, etc e tal, chega uma pena de 12. Fala assim, ó, a princípio 12 anos. Aí a gente vai para a segunda fase, Marco. Na segunda fase, eu olho as agravantes e atenuantes. Você faltou a minha aula, eu conferi lá o ponto de presença, você não estava aqui. Mas a agravante, Marco, é uma situação que eu aumento um pouquinho a pena, em virtude de determinadas circunstâncias. Por exemplo, o réu é reincidente. Na atenuante, eu diminuo um pouco a pena, por causa de determinadas circunstâncias. Por exemplo, ele é menor de 21 anos, o legislador fala assim, ele é imaturo ainda, então vou dar uma diminuída na pena dele. Então, na primeira fase, eu analiso a escala penal, homicídio qualificado 12 a 30. Na segunda fase, eu olho agravante e atenuante. Vamos supor que não tenha. Eu permaneço com 12 anos. Na terceira fase, eu olho as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. Como assim? A qualificadora, Marco, é uma circunstância mais grave que o legislador fala, para mim, homicídio simples, 6 a 20 anos. Se ele praticou um homicídio mediante asfixia, para mim é mais grave. Eu vou dar uma nova escala penal. O que é a nova escala penal?
eu vou tirar de 6 a 20 e vou mandar ele responder por 12 a 30. Beleza? Então, na circunstância qualificadora, eu dou uma nova escala penal para a gente. Aqui, eu não analiso isso aqui. A qualificadora analisa aqui. Na terceira fase, eu tenho causas de aumento e diminuição. Que é basicamente o seguinte, o legislador fala, olha, essa circunstância para mim é reprovável. Eu vou aumentar um pouco a sua pena, de 1/3. Eu vou diminuir um pouco a sua pena, de 2/3. E aqui entra o privilégio que a gente estudou. Vamos voltar lá. Pô, Bruno, você é maluco, você inventa na hora. É, mas é assim que a gente aprende. Olha lá, Marco. Causa, passei até demais. Causa de diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido pelo relevante valor social, moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, vamos supor, e aí entra o nosso exemplo de homicídio qualificado privilegiado, que o agente matou o estuprador da filha mediante asfixia. Quando ele mata por asfixia, a asfixia é uma qualificadora do homicídio, lembra que a gente estudou? Então, em vez dele responder por 6 a 20, ele vai responder por 12 a 30. Qualificadora. Eu vou para a segunda fase, analiso o agravante e atenuante. Ele é reincidente? Não é? Vamos supor que não tem nem agravante nem atenuante. Na terceira fase, eu vou analisar e falar assim, porra, ele realmente praticou mediante asfixia. Mas ele praticou sob relevante valor moral. Porque, na verdade, ele praticou o homicídio contra o estuprador da filha dele. Eu vou diminuir a pena dele de 1/3. Entendeu? E aí, Marco também é dentista, 1/3, 2,4. Ah, essa conta ficou boa, que eu não... Já passei vergonha aqui na aula, Marco. Entendeu o sistema trifásico? Primeiro eu analiso a escala penal. Depois agravante e atenuante. Por fim, a causa de diminuição e de aumento. Então é possível aplicar o homicídio qualificado e privilegiado? Sim. Porque um é aqui. Asfixia. Em vez de ser 6 a 20, vai ser 12 a 30. E quando eu for analisar a causa de diminuição, opa, ele tem uma causa de diminuição porque foi relevante valor moral. Ele matou o estuprador da filha dele. Então, embora tenha sido mediante asfixia, eu diminuo a pena dele de 1/3. Foi? Compatível. Tranquilo. Desde que seja uma qualificadora de ordem objetiva. E isso você não precisa gravar, é só você raciocinar. Não tem como o pai matar o estuprador da filha, relevante valor moral, e ao mesmo tempo o motivo ser torpe. É incompatível. Foi, Marco? Rapaziada, hoje o Marco está entendendo tudo e é sinal que vocês estão entendendo em casa também. Vamos lá. E aí, Bruno, quais são as qualificadoras de ordem objetiva? Veneno. Veneno é um meio de execução. Então, se ele mata o estuprador da filha dele mediante veneno, meio de execução. Emboscada, ele não pode esperar o estuprador da filha atrás da árvore para matar o cara? Pode. Um modo de execução, uma qualificadora objetiva, mas que não é reprovável pelo fato dele ter matado o estuprador. Não é tão reprovável pelo fato dele ter matado o estuprador da filha dele. E aí entra o terceiro exemplo. A gente falou do inciso terceiro, que é uma qualificadora objetiva, o inciso quarto, e o quinto, que o STJ decidiu que o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Bruno, então você está me dizendo que é possível um feminicídio privilegiado? Rapaziada, eu acho difícil na prática a gente pensar nisso, mas como o STJ disse que o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva, a princípio a gente pode compatibilizar com o parágrafo 1º. Eu tentei pensar numa hipótese lá, mas não saiu nada de legal. Eu preciso que você entenda que, teoricamente, como é a qualificadora objetiva, a gente pode compatibilizar. E aí entra outra pergunta. Bruno, beleza, o homicídio qualificado privilegiado é aquele homicídio que não é tão reprovável, mas o meio de execução que ele utilizou é reprovável. O pai que matou o estuprador da filha mediante asfixia. Esse homicídio qualificado privilegiado vai ser considerado hediondo? O Marco chegou atrasado na minha aula. E quando eu falei que o homicídio qualificado era hediondo, ele não estava. Mas é o seguinte, Marco. O rol de crimes hediondos diz o seguinte: o homicídio simples, via de regra, não é crime hediondo.
Se esse homicídio simples for praticado em atividade de grupo de extermínio, é hediondo. Então, homicídio simples, pena dos 6 a 20 anos lá que a gente olhou, não é hediondo. Mas se mesmo assim for praticado com atividade típica de grupo de extermínio, o legislador fala, para mim é hediondo. Esse é o primeiro ponto. O homicídio qualificado, o legislador fala, não, homicídio qualificado para mim é hediondo. E aí surge no direito as coisas que você não consegue pensar. E o qualificado privilegiado? Se é possível, a gente tem que pensar, é hediondo ou não é? Jurisprudência e doutrina? Não. Não é possível que eu diga que o pai que matou o estuprador da filha cometeu crime hediondo. Ele cometeu crime, é reprovável, beleza, vai ser responsabilizado, mas é um motivo que eu não posso, não é tão reprovável quanto a gente que matou por causa de uma briga de facção. Entendeu, Marco? Então, homicídio qualificado, privilegiado, não é hediondo. Rapaziada, isso caiu na prova oral de 2012 de delegado de polícia. Olha quanto tempo tem, a gente está em 2020. E até hoje isso cai em prova. Isso de tudo quanto é concurso. Tudo quanto é concurso. Por quê? Porque as coisas se repetem, não tem nada de novo. Se você ler essa porra 30 vezes, quando você for fazer a prova, você vai ver que vai cair de novo. Você vai rir dessa questão. Você olha e fala assim, cara, não aguento mais ver isso. É igual ação penal da Lei Maria da Penha. A ação penal é pública incondicionada. O STF e o STJ decidiram isso em 2012. Cara, até 2018, eu tava olhando prova, caía. Fala, pô, não é possível, todo dia. E como é que nego erra? Erra porque acabou de chegar, vai estudar, não sabe direito, vai cair. Então eu tô dizendo pra você o seguinte, isso é um tema batido. Se você errar, Marco vai ficar puto comigo, mas desculpa, você não merece passar. Se você errar, você não merece passar. Eu tô te avisando. É igual aquele quadrinho, Teoria do Crime, cai muito na OSCP. Rapaziada, se vocês errarem em Teoria do Crime, o que tiver naquele quadrinho lá, eu tô avisando antes que vai cair. A diferença de erro de tipo para erro de proibição, um exclui a tipicidade, outro exclui a culpabilidade. Coação moral irresistível, coação física irresistível. Bati demais aqui. Insignificância, exclui a tipicidade material. Pelo amor de Deus. Latrocínio não é crime contra a vida. Até o Marco vai acertar essa na prova. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Homicídio qualificado, privilegiado não é hediondo. Cara, se cair isso na tua prova você errar, sem sacanagem. Eu não vou te induzir a se suicidar, que hoje é crime formal, a gente vai estudar daqui a pouco. Mas, pelo amor de Deus, você não merece passar. Você vai falar, meu irmão, eu sou burro. O Bruno falou pra mim, eu sou idiota. E não é burro de ausência de capacidade cognitiva, não. É burro de teimoso. Porque eu tô falando que vai cair. Que isso cai todo dia. E você tá teimando e não prestar atenção. E agora a gente vai pro homicídio culposo, pessoal. Antes de entrar no homicídio culposo, eu vou trocar de bloco, que o Marco tá me chamando a atenção, que já tá acabando. E a gente volta já já. Agora o bicho vai pegar! Tá dando pra entender?